This meeting is being recorded. Bom dia, estamos iniciando mais uma aula, Direito Constitucional, Conselho Federal de Odontologia. Vamos iniciar hoje essa aula no inciso 35, que é um dos incisos também campeão de, vamos dizer assim, de recorrência nos concursos, né, que cai do artigo 5º. É um dos mais importantes também no sistema jurídico brasileiro. Vamos lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. De novo, a lei, ou seja, qualquer lei, pode ser ordinária, pode ser lei complementar, pode ser decreto, não pode nenhuma lei excluir da apreciação do Judiciário lesão, ou seja, algum direito ou uma possibilidade do direito de você levar ao Judiciário. A gente vai ler com calma. Mas é simplesmente entender que no sistema jurídico brasileiro, toda vez que você tiver uma lesão, uma ameaça de lesão de um direito seu posto, nenhuma lei pode impedir de você buscar ao judiciário essa reparação. Então, no nosso sistema, a gente considera, a gente vai ler com mais calma, provavelmente está aí, é um sistema de jurisdição única. O que é que o sistema de jurisdição única é no mundo? É um sistema onde só o Poder Judiciário dá a última palavra. Só o Poder Judiciário resolve definitivamente as leis. Então, você pode percorrer qualquer caminho, né, administrativo ou até negocial, mas se você tiver alguma situação em que você se sinta lesado ou que vai ser lesado, você leva ao judiciário. E aí sim, depois que o judiciário decide, transita o julgado, aquilo de forma definitiva está resolvido. Aí não cabe mais, né, conversa, aí é execução, né? Execução de dívida, execução de pena. Então, no Brasil, essa frase que você vai ver nas provas, é o sistema de jurisdição única, só o Poder Judiciário dá a última palavra. Vamos ver aqui. No Brasil, adota-se o sistema de jurisdição, inglês, né? Sistema inglês de jurisdição, que é o sistema de jurisdição una. Nesse modelo, somente o Poder Judiciário pode dizer o direito de forma definitiva, isto é, somente as decisões judiciárias fazem coisa julgada material. Contrapondo-se a esse modelo está o sistema francês de jurisdição, contencioso administrativo, no qual tanto a administração quanto o judiciário podem julgar com caráter definitivo. Então, não é o modelo do Brasil, que seria o modelo. Só tem uma crítica no Brasil, é que nós adotamos o modelo do ponto de vista subjetivo. Como assim, do ponto subjetivo? Do ponto de vista das estruturas, basicamente um modelo de contencioso administrativo francês, que é o famoso francês. Só que a nossa regra é de jurisdição única. Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, nós temos tribunais, ou seja, um tribunal de contas. Porque onde existe tribunais de contas, o sistema é contencioso. Onde não existe o sistema contencioso, ou o sistema de jurisdição única, não existe tribunais de contas. Se você pegar os países que têm o mesmo sistema nosso, do ponto de vista material, ou seja, o Poder Judiciário que fala a última palavra, não existem tribunais de contas. Então, o Brasil foi que é meio misto. O Tribunal de Contas vai lá, julga tudo, mas no final você pode levar ao Judiciário. Logicamente, que o Judiciário não vai rever, vamos dizer assim, o conteúdo do que foi julgado, mas pode ver alguma formalidade, o não respeito à Constituição, não respeito ao contraditório daquele julgamento. Mas nos sistemas de contencioso, que existe o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas julgou, você não pode pegar aquilo que foi julgado no Tribunal de Contas e recorrer para o Judiciário. Mas no Brasil a gente pode fazer isso. Então, na verdade, a gente criou, o pessoal sempre brinca, né, uma jabuticaba. Nosso sistema de jurisdição única, ok, ninguém discute isso, mas quando você vai ver as estruturas que fazem funcionar a máquina administrativa, você vê que a gente tem tribunais de contas. Tribunais de contas estaduais, Tribunal de Contas da União, em alguns estados, e tribunais de contas dos municípios. Então, tem que entender isso, porque às vezes quando você vai estudar, vai dizer, não, mas peraí, falaram para mim que o nosso sistema de jurisdição única, e na hora que eu vou estudar as nossas estruturas de funcionamento da máquina administrativa, do poder público, é igual ao sistema de jurisdição dual ou do contencioso, tem tribunal tanto judicial quanto tribunal administrativo, mas isso
questão específica do Brasil. Um país onde tem realmente a jurisdição única clássica, não tem outros tribunais, só o Tribunal do Judiciário. Artigo 5º, inciso 35, ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, ilustra muito bem a adoção do sistema inglês pelo Brasil. Trata-se do princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual somente o Poder Judiciário poderá decidir uma lide em definitivo. É claro que isso não impede que o particular recorra administrativamente ao ter o seu direito violado. Ele pode fazê-lo, inclusive, apresentando recursos administrativos, se for o caso. Entretanto, todas as decisões administrativas estão sujeitas ao controle judicial, mesmo aquelas das quais não cabe a mais recurso administrativo. Ou seja, você pode tentar resolver seu problema diretamente no administrativo, na Receita Federal, onde eu trabalho hoje, no Tribunal Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no tribunal lá tem um tribunal. Você pode ir no INSS. Por exemplo, eu resolvi a aposentadoria da minha mãe, tudo pelo INSS. Digamos, como assim? Você só fez um requerimento? Não, fiz um requerimento. Negaram. Aí fiz outro requerimento, recurso, né? Nível estadual, lá no Pará. Negaram. Aí fiz um outro recurso aqui para Brasília, Conselho Nacional de Recursos da Previdência Social. E aí aqui, no Brasil, não é porque eu estou aqui não, aqui eu consegui convencer, então, a administrativa. Se eles negassem também aqui no Conselho Nacional de Recursos da Previdência Social, eu iria na Justiça. Eu tentei resolver tudo administrativamente. Chegou aqui em Brasília, o pessoal entendeu o que eu estava falando, né? Que a minha mãe já recebia uma aposentadoria e a do meu pai, quando ele faleceu, ela queria receber do meu pai, realmente não pode receber duas aposentadorias, mas eu pedi que ela, né, escolhesse qual aposentadoria ela queria. Logicamente, a do meu pai, porque recebia mais. Só que o INSS, tanto na agência, que eu solicitei o benefício, quanto no conselho, acho que é Câmara, não sei, é um termo lá que eles usam, no estadual também negou. Falou, não, ela vai ficar com a dela e não recebe a do falecido. Eu falei, não, é o direito dela receber a que ela quiser. Como ela não pode acumular, não pode realmente ficar com as duas aposentadorias, tanto a dela como o pai, mas a legislação é clara. Ela escolhe qual que ela quer. Logicamente, ela vai escolher aquela que tem maior receita, né, maior benefício. Só que no primeiro requerimento negaram, no segundo negaram e no terceiro aqui eles concederam. Aí ela pode migrar, em vez de ficar recebendo a dela, ela só receber a do meu pai. Então, você pode fazer isso administrativamente. Se não desse, no final iria para o judiciário. Vamos lá, cabe destacar uma das vantagens, mas por que a pessoa vai para o administrativo em vez de ir para o judiciário? Porque, a depender do caso, a depender da situação, às vezes o administrativo ele é mais rápido do que o judiciário. O judiciário é muita coisa. Então, às vezes você pergunta, mas por que, Edvan, você foi primeiro para o administrativo? Porque eu achava e deu certo. O administrativo, às vezes, é mais célere, né? Se você faz o recurso em 2 meses, já está provavelmente julgado. Agora, às vezes, no judiciário, tem causas que, né, fica lá, como é que a gente chama? Concluso para o juiz, fica lá 6 meses, né? Que é muitas demandas. E agora, pelo novo Código de Processo Civil, tem uma fila. Não pode ultrapassar. Nem que uma mãe já é idosa, porque o que ultrapassa é o processo de idoso, passar na frente. Mas, tirando isso, os processos entram numa fila agora, uma fila única, e é transparente, você vê lá qual é a sequência do seu processo, e se o juiz julgar 2, 3 por dia, às vezes tem 1.000 processos, 10.000 processos numa vara para ser julgados. Enfim, aí é uma decisão do advogado. Cabe destacar que quaisquer litígios, estejam eles concluídos ou pendentes de solução na esfera administrativa, podem ser levados ao Poder Judiciário. No último caso, pendência de solução administrativa, a decisão administrativa restará prejudicada. O processo administrativo, consequentemente, será arquivado sem decisão do mérito. Ele está dizendo o seguinte: você pode ir para o administrativo, né, fazer um processo administrativo, mas se no meio do processo dizer que aqui também vai demorar demais, é melhor então ir para o judiciário, porque lá já resolve de uma vez definitivo.
Na hora que você faz isso, automaticamente no administrativo encerra, né? Não faz sentido mais. E aí é arquivado. Então, na hora que você decide, né, também fazer, né, a petição também no judiciário e o administrativo não faz sentido manter o processo, porque a decisão vai ser dada lá. Em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, também denominado de princípio da universalidade de jurisdição, não existe no Brasil, como regra geral, jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado. Isso quer dizer que o acesso ao Poder Judiciário independe de processo administrativo prévio, referente à mesma questão. O direito de ação não está condicionado à existência de procedimento administrativo anterior. Uma vez que seu direito foi violado, o particular pode recorrer diretamente ao judiciário. Ok, aí ele vai dar as exceções. Esse parágrafo ele está dizendo o seguinte: como a gente é um sistema de jurisdição única, eu posso optar em fazer o requerimento administrativo, buscar o meu direito no administrativo, seja na Receita Federal, no INSS, seja no órgão público, mas simplesmente eu posso ir direto no Poder Judiciário. Não vou fazer nada administrativo aqui, não. Vou logo na Justiça, como a gente fala. Vou logo na Justiça resolver isso. Ok, também é possível. Não é obrigação primeiro eu entrar lá, né, solicitar alguma coisa no administrativo para depois eu ir na Justiça. Mas existem exceções. Aí vamos lá que a gente vai ver. E imagina o que é que cai no concurso? É sempre essas exceções, né? Porque você aprende que a gente é um sistema de jurisdição única, que tudo você pode levar no judiciário, mas existem casos que a própria lei, né, e a própria Constituição diz que você primeiro tem que ir por esse caminho, se não atendido nesse caminho, que é o administrativo inicial, aí sim você pode recorrer ao judiciário, que é justamente para tentar desafogar o judiciário, né? Há, todavia, algumas exceções nas quais a jurisdição é condicionada, ou seja, somente é possível acionar o Poder Judiciário depois de prévio requerimento administrativo. O habeas data. Um requisito para que seja ajuizado o habeas data é a negativa ou omissão da administração pública em relação ao pedido administrativo, de acesso a informações pessoais ou de retificação de dados. Por que o habeas data? Primeiro você tem que ir no administrativo, porque, inclusive, na própria Constituição diz que o habeas data é uma garantia, um remédio constitucional seu, no caso de negativa, né, ou omissão do poder público em prestar informações pessoais ou retificação de dados. E aí você não pode ir direto ao judiciário, porque a lógica, né, ou o bom senso você já tentou retificar lá? Você já tentou ter acesso a essa informação? Não. E como é que você já quer entrar com a habeas data? Ou seja, o remédio a essa garantia condicional é quando você tem isso negado. Mas se você ainda nem pleiteou lá, ainda nem te negaram, como é que você vai entrar com a habeas data? Então, você vê que aqui, a maioria dos casos vão nesse sentido. Precisa ter o administrativo até para você verificar se houve uma lesão ou ameaça de lesão do seu direito. Porque o objetivo de recorrer ao judiciário é quando houve uma lesão ou uma ameaça de lesão. E nesse caso do habeas data, você só vai saber isso no momento que você solicitar acesso ao dado ou a possibilidade desse dado ser retificado. Se você não sabe disso, então você nem teve ainda o direito ou a possibilidade de ser lesado. Controvérsias desportivas, do artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Ele mesmo diz, na própria Constituição, diz que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar-se as instâncias da justiça desportiva, regulado lei. Tem gente que não sabe, mas existe inclusive um STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é no Rio de Janeiro, na verdade, lá. Então, na justiça desportiva, antes de você levar para a justiça comum, que a gente chama, você vai na justiça desportiva, uma justiça administrativa, não é judicial. Então, antes de você levar qualquer caso, porque é bem específico, né? É um caso bem específico. Então, o jogador foi punido, quer jogar na próxima, né, partida. Vai levar para o judiciário isso? Então, primeiro resolve lá, né? Tribunal de Justiça Desportivo, se autoriza ou não autoriza. Aí, uma eventualidade, né, de não ser resolvido lá, eventualidade de ilegalidade, de não contraditória, não para defesa, você pode recorrer ao judiciário, mas primeiro lá, você não pode vir direto no judiciário. Item C, reclamação contra descumprimento de súmula vinculante pela administração pública.
O artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2016 dispõe que, contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. A reclamação é ação utilizada para levar ao STF caso de descumprimento de enunciado de súmula vinculante, artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Segundo o STF, a reclamação está situada no âmbito do direito de petição e não no direito de ação. Portanto, entende-se que sua natureza jurídica não é de um recurso, de uma ação, e nem de um incidente processual. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Não sei, eu acho que eu me lembro que eu falei numa das aulas anteriores que nós temos uma ação no Poder Executivo, no Poder Judiciário, em que você pode, diretamente de um juiz, reclamar direto com o STF. Você está com uma ação no Judiciário, e aí houve um descumprimento de um entendimento já acumulado, né, uma súmula vinculante do STF. Então, você sai direto do juiz de primeiro grau, lá na cidadezinha, uma vara única, direto para uma ação no STF. Você não vai para o Tribunal de Justiça, você não vai para o STJ, fazer aquele percurso até chegar no STF, você vai direto no STF. STF, aqui, ó, esse juiz de primeiro grau está descumprindo. Isso daí é para ter celeridade processual, é para ter, né, o cumprimento dos julgados do próprio STF. Para que isso? Para que a justiça seja mais célere. Só que no caso administrativo, né, no caso da súmula vinculante, você não pode diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro você tem que ir nas instâncias administrativas. Qual é o objetivo? Também não tumultuar o judiciário, né? Porque imagine a quantidade de processos administrativos que tem nos vários órgãos, municipal, estadual, federal. Então, é só quando você foi lá, fez a petição sua no âmbito administrativo, a pessoa negou, você diz, olha, não pode negar, tem uma súmula do STF dizendo que eu tenho esse direito, você tem que conceder. Aí a pessoa, não, então vou recorrer. Quem é o seu chefe? Vou recorrer administrativamente. Qual o órgão que está acima desse órgão aqui? E você recorre. Só quando esgotar, não existe mais nenhuma possibilidade administrativa e ninguém leu a súmula vinculante, ninguém quer ler e interpretar dizendo que você tem aquele direito, aí você pode ir ao STF. Qual o objetivo nesse caso? O objetivo inverso. De também não tumultuar o judiciário. Se, por um lado, você lá no primeiro grau, no juiz, e você teve por um juiz de primeiro grau negado o seu direito, você viu que a negativa do direito foi contra uma súmula vinculante, você não vai tumultuar o judiciário, não vai para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ, para depois chegar no Supremo e dizer realmente a súmula vinculante aqui, a aplicação, o cara não fez lá na vara inicial, lá no interiorzinho, né? Então aí você desafoga o judiciário no sentido de eu vou logo no STF, para o STF logo, né, matar essa decisão aqui. No caso administrativo, é você não levar direto para o judiciário, porque você consegue resolver aqui. Então, a gente fala, a reclamação, segundo o STF, a reclamação está situada no âmbito do direito de petição e não no direito de ação. Portanto, entende-se que sua natureza jurídica não é a de um recurso, de uma ação, e nem não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual. É o direito de petição lá. Então, se você já fez uma petição no poder, se você já fez uma petição no poder no poder executivo, como é que você vai fazer uma nova petição lá? Você ainda não resolveu essa petição aqui. Então, a diferença é essa, é isso que ele está tentando explicar. Então, se você fez um processo lá no Poder Judiciário, quando você faz essa reclamação, você está fazendo uma petição lá no Poder, lá no STF, né, no chefe do Poder Judiciário. Quando você faz uma petição aqui, ele quer que você vá até o final, antes, se realmente o Poder Executivo não quer cumprir aquela súmula vinculante, aí você vai para o Poder Judiciário. E o quarto caso é justamente do INSS.
Requerimento judicial de benefício previdenciário. Antes de recorrer ao Poder Judiciário para que lhe conceda um benefício previdenciário, faz-se necessário o requerimento administrativo ao INSS. Sem o prévio requerimento administrativo, não haverá interesse de agir do segurado. Aí vocês vão perguntar, Edivan, então foi por isso que você fez estudo administrativo? Não. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, minha mãe era aposentada, meu pai faleceu, eu vi que a aposentadoria dele era melhor, né? O benefício era melhor, eu queria que ela migrasse da dela, que era só um salário mínimo, para dele, que era de contribuição que ele havia feito, era um pouco maior. Antes de eu ir direto no judiciário, eu teria que realmente fazer um requerimento, né? Poderia fazer um requerimento dizendo que eu queria essa mudança. E logo após esse requerimento, eu ir no judiciário e dizer, olha, eu quero essa mudança aqui. Quero que ela escolha o melhor benefício para ela, o direito dela. Não quero que ela fique no interior. Mas eu não fiz isso. Eu fiz, na realidade, sim. Fiz o primeiro requerimento, foi negado. Fiz o segundo requerimento, né, no nível estadual, né, cúpula do recurso estadual, foi negado. E fiz um recurso e veio para Brasília. Tudo administrativo. Eu não precisava tudo isso, eu poderia só ser feito o requerimento e ir no judiciário. Eu não poderia ir direto ao judiciário sem antes fazer um requerimento administrativo, solicitando essa migração de um benefício para o outro. Porque no caso desse aí não está especificando que tem que esgotar, né? Então você poderia fazer apenas um e depois ir direto ao judiciário, caso fosse a decisão do juiz. Né? Porque esse aqui é o mesmo, como eu poderia dizer para vocês, é o mesmo entendimento do habeas data. Como é que eu vou te conceder um benefício, eu, judiciário, né? Quer dizer, vou dar um direito seu, mas se você ainda nem teve negado ou a possibilidade de lesão do seu direito, você ainda nem solicitou lá. Solicita lá, de repente a pessoa vai lá e vai te dar e não precisa nem abrir nada aqui, entendeu? Então, é de certa forma, para desafogar o judiciário. Não sei se vocês sabem, o nosso judiciário é o maior do mundo, né? Não estou falando maior de quantidade de pessoas, falando maior quantidade de ações, né? Não sei como é que estava, mas parecia de alguns, dependendo do ramos da justiça nossa, acho que era a justiça trabalhista, acho que 90% ou mais das ações no mundo, estou falando no mundo, 90% das ações no mundo sobre o tema trabalhista eram no Brasil. De tudo quanto é processo trabalhista no mundo, 90% era aqui. Vê o tamanho do nosso judiciário. Ou da nossa litigiosidade, né? E olha que nós temos, né, vamos assim, como é que eu posso dizer, ferramentas que tentam desafogar. Temos juizado especial, que não precisa de advogado, né? Temos várias justiças especializadas, inclusive justiça militar estadual, justiça eleitoral separada, justiça do trabalho, justiça trabalhista, mas mesmo assim, né, eu acho que é do brasileiro, às vezes, né, nessas questões jurídicas de direito, ser mais litigioso, né? Não tenho muito dom de fazer. E temos, né, temos a possibilidade de mediação, arbitragem, né, conciliação, mas não tem jeito, é o judiciário que é sobrecarregado. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88, representa uma verdadeira garantia de acesso ao Poder Judiciário, sendo um fundamento importante do Estado Democrático de Direito. Todavia, por mais relevante que seja, não se trata de uma garantia absoluta, como qualquer direito fundamental, né? O direito de acesso ao Poder Judiciário deve ser exercido pelos jurisdicionados por meio das normas processuais que regem a matéria, não constituindo-se negativa de prestação judicial ou excessiva de defesa, a inadmissão de recursos quando não observados procedimentos estatuídos nas normas instrumentais. E mais do que isso, ele não colocou aqui, em alguns casos, você só consegue ter acesso ao judiciário por meio de um advogado, né? Com exceção do habeas corpus, com exceção dos juizados especiais, que você não precisa, né, de um advogado, uma defesa técnica ou de um advogado, a maioria você precisa, a maioria dos casos, em geral, você precisa de advogado. Então, isso não é cerceamento de defesa, né? E aqui está colocando um caso específico, é o caso de você ter negado um recurso, não um cerceamento do seu direito. Apesar de você ter direito de acesso ao judiciário, você tem que cumprir as regras, né, as normas processuais, para o caso
que você está lá litigando. Ah, eu perdi o prazo e agora, né, vou ser punido, não vou ter o meu direito. Sim, mas aí você tinha o direito de cumprir as regras, então isso não quer dizer que eu estou limitando seu acesso a um direito fundamental seu. Tem que seguir as regras. Precisa de advogado? Então vai ter que contratar um advogado. Com efeito, o artigo 5º, inciso 35, não obsta que o legislador estipule regras para o ingresso do pleito na esfera jurisdicional, desde que obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando este fixa as normas, prazos e condições razoáveis, não ofende a inafastabilidade de jurisdição. Destaca-se que o princípio da inafastabilidade de jurisdição não assegura a gratuidade universal no acesso aos tribunais. Também tem isso, você tem as taxas e custas judiciais. A justiça especial, ou os juizados especiais são gratuitos, mas a maioria das ações você tem um custo e você tem que pagar antes de entrar com a ação. A gente vai, se eu não tenho dinheiro, aí você pede, né, normalmente na petição inicial, a justiça gratuita, gratuidade de justiça. E hoje em dia isso tem sido cada vez mais rigoroso. Então vem cá, faz, né, uma declaração de punho próprio. A pessoa faz lá que é hipossuficiente. Se a pessoa é servidor ou militar, o que for, me dá os teus contra-cheques, mostra o teu aluguel, mostra as suas despesas. Porque antigamente, simplesmente você fazia essa petição de gratuidade, todo mundo ia, né? E nem os juízes, os tribunais nem ligavam para isso, era praticamente assim. Tinha essa questão de taxa judicial, essas coisas, mas são uns processos extremamente, vamos dizer assim, grandes, né? Grandes empresas e tal, e aí tinha. Mas no cidadão comum, o cidadão já pedia gratuidade, ninguém nem ligava para isso. Ultimamente, né? Como eu advogo, ultimamente tem sentido que os juízes, não, tem que fazer uma declaração de hipossuficiência, tem que demonstrar que. E ainda tem uma regra que agora estão aplicando, né? Já existia, mas agora eles colocam na sentença final lá no dispositivo, inclusive, dizendo, olha, como você tem gratuidade de justiça, acabou aqui o processo, dei a minha decisão com resolução do mérito. Vai ficar aqui, suspenso o pagamento da dívida, enquanto, né, 5 anos, deixa só 5 anos, suspenso o dívida. É o pagamento das taxas. O que é isso? Quando você perde um processo, você tem, né, o chamado ônus de sucumbência. Ônus de sucumbência é você litigou, a outra pessoa teve que contratar um advogado, né, teve que ter um custo em relação a isso. E aí você que iniciou a demanda, foi o autor da demanda, perdeu. Então você tem um ônus de sucumbência. Se o outro perder, também tem um ônus de sucumbência. Mas por que a gente vai ter um ônus de sucumbência, já que foi você que entrou com a ação? É porque você foi obrigado a entrar com a ação no judiciário para que tivesse o seu direito, né, atendido. Então também você tem um ônus. Então, quem perder tem um ônus de sucumbência. Quando tem justiça gratuita, não tem como você pagar, você já pediu a justiça gratuita, você não quer pagar o processo, você não quer pagar os ônus do processo, as taxas do processo. O ônus de sucumbência é uma das taxas do processo. A juiz diz o seguinte, no final, devido à justiça gratuita, fica suspenso o pagamento de ônus de sucumbência. Ou seja, se eu sou o advogado da parte contrária, eu fico olhando. Isso é muito louco hoje em dia, você fica olhando. Esse cara não pagou ônus de sucumbência. Por exemplo, uma causa de 100 mil. O juiz botou lá, sei lá, ônus de sucumbência de 20%, né? 20% de 100 mil é uma graninha, né? 20 conto. E aí você não vai pagar porque teve a justiça gratuita. Ok, mas eu fico monitorando lá. Daqui a pouco eu igual na Justiça do Trabalho. Vi você ostentando em rede social, lancha, balada, não sei o quê. Vou lá no processo que já tá sentenciado, arquivado, definitivamente. Peticiono para desarquivar e digo, olha, aquele cara não pagou o ônus de sucumbência, deram a justiça gratuita para ele era pobrezinho, agora deve ter ganhado a Mega Sena, porque olha aqui. E o juiz te executa, manda você pagar os ônus de sucumbência para o advogado da parte contrária, né? A parte contrária, na realidade. Inclusive, honorários advocatícios, se o juiz determinar. Ônus de sucumbência é para a parte contrária. Né? E tem né, os honorários advocatícios que a outra parte gastou. E mais do que isso, só para finalizar, isso daí é uma verticalização. Né? Já é bem jurídico, mas acho importante saber. O ônus da sucumbência pode ser recíproco.
Vamos ser recíproco. Vamos lá. Eu solicitei uma indenização contra uma pessoa de 100 mil reais. Aí chegou no final do processo, diz, olha, isso aí não tem nada a ver, não. 100 mil, muita grana. Eu, na verdade, vou conceder para você 60 mil reais de indenização. Então, na realidade, eu que entrei com a ação, eu tive uma sucumbência parcial. Como assim? Se eu pedir 100 e o juiz só me deu 60, é como se eu perdi 40. Então, na verdade, eu tenho que pagar o ônus de sucumbência. Eu mesmo ganhando, tenho um ônus de sucumbência de 40 mil e a parte contrária tem um ônus de sucumbência de 60 mil. Tem que ter esse cuidado, porque às vezes você pede muito dinheiro numa ação de indenização e se o juiz não der, o juiz pode determinar que a sucumbência é recíproca, você tem que pagar a diferença do que ele não deu para outra parte, porque ele foi obrigado a contratar um advogado para defender uma causa nesse valor. E você não recebeu a decisão nesse valor. Então tem a pessoa tem cuidado. Às vezes a pessoa, não, vamos lá, quero que meta 1 milhão ali. Tem que ter cuidado. Se você perder, o ônus, né, todas as custas, é com base no valor, né? Tem exceções, mas a gente vai ver aqui. As exceções é quando é muito grande esse ônus, né? A gente vai ver aqui provavelmente. Vamos lá. Destaque-se que o princípio da inafastabilidade de jurisdição não assegura a gratuidade universal do acesso aos tribunais, mas sim a garantia de que o judiciário se prestará à defesa de todo e qualquer direito, ainda que contra os poderes públicos, independentemente das capacidades econômicas das partes. É claro que se o valor da taxa judiciária for muito elevado, isso poderá representar verdadeiro obstáculo ao direito de ação. Nesse sentido, entende o STF que viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa, né, para você entrar, não no começo não. Súmula do STF 667. Com efeito, há que existir uma equivalência entre o valor da taxa judiciária e o custo da prestação jurisdicional. E quando você entra, você já tem que pagar inicialmente uma taxa. Você vê que isso está tão sério, por exemplo, fui entrar com uma ação de divórcio do amigo meu, pedir a justiça gratuita. O juiz, de novo, né? Não, bem que era militar, né? Quero contra-cheque, quero não sei o que. Eu falei que ele, cara, quando o juiz começa com contra-cheque, despesa, não sei o que, provavelmente ele vai negar, a gente vai só perder tempo com isso. Calculei lá as taxas, né, iniciais ali, judiciais, lá no site mesmo, fica dá 200, quase 300 reais, não é melhor tu pagar logo isso? A gente vai ter um trabalho de trazer esses documentos, contra-cheque, aquela coisa toda, despesa, contrato de aluguel, com conta de água, conta de luz, essa coisa toda, colégio do filho, tudo uma demonstração ali para o juiz chegar no final e dizer, não, vai ter que pagar. E fora que o processo fica parado ali até ele decidir isso, né? Se ele vai conceder ou não, ainda não despachou o negócio, né? Está no início. Então você perde um tempo ali inicial ali, e aí ele acabou pagando. Então essa custa, às vezes, é alto ou não alto, e isso um divórcio, o juiz só vai chegar ali rapidamente. É caro, barato, não sei que você vai pagar 300 reais. Não podemos levar, nesse caso, eu não pude levar para o cartório, porque tem filho menor, então tem que ser no judiciário. Quando tem filho menor, você vai lá no cartório e paga 500 reais. O cartório é 500 reais. Ou seja, no judiciário está pagando um pouco mais da metade, 300. O juiz vai olhar toda aquela documentação, já está tudo acordado, as partes já acordaram com todos os termos ali da separação e das pensões alimentícias, né, do que cada um vai manter para criar o filho, e vai dar ok, 300 pila, né? Tudo bem, movimentação judiciária. Mas é isso, a taxa judiciária está um pouco mais da metade do que se fosse no cartório. Se fosse no cartório, ia ser rapidinho, na hora, leva lá, o tabelião olha, não tendo filho menor, na hora, sai dali no mesmo dia com tudo isso assinado. Uma taxa judiciária calculada sobre o valor da causa pode resultar em valores muito elevados, na hipótese do valor da causa ser alto. Por isso, é razoável que a taxa judiciária tenha um limite. Assim, causas de valor muito elevado não resultarão em taxas judiciais desproporcionais ao custo da prestação jurisdicional. Ou seja, você entrou com uma causa de 1 milhão. A taxa inicial judiciária não pode ser, sei lá, 100 mil reais, senão você não entra com a ação. Não sei quanto é que está o limite aqui no judiciário aqui do DF, não, mas aí tem um limite. Isso é a taxa inicial, né? Não é honorários, não tem nada a ver com isso.
não sei, acho que hoje é 1.700 aqui, uma taxa, a maior taxa aqui do Judiciário DF, não sei, a última vez eu vi isso. Então, você vai calculando lá, joga no site deles, o máximo é 1.000 e poucos, acho. Ou mais, agora não me lembro. Garantia de acesso ao Poder Judiciário é, como dissemos, um instrumento importante para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, o direito de ação não pode ser obstaculizado de maneira desarrazoada. Segundo essa linha de raciocínio, o STF considerou que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, isso aqui cai muito esse julgado aqui, ó. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 28. Segundo a Corte, a necessidade de depósito prévio limitaria o próprio acesso à primeira instância, podendo, em muitos casos, inviabilizar o direito de ação. O que é esse julgado aqui? Estou discutindo ou estou sendo, cobrado pela Receita Federal, de um valor, eventualmente, sei lá, 30, 40, 100 mil de imposto de renda. E eu digo, não tem nada a ver, fiz meu imposto de renda, fiz minhas declarações, não estou entendendo isso aí. Vou entrar na justiça. E é na justiça, o cara, ok, você vai discutir o imposto de renda lá que foi lançado, na sua pessoa física, no seu CPF, para você entrar, você tem que fazer um depósito do valor que você está devendo. Ou seja, eu estou devendo 100 mil, eu estou dizendo que eu não consigo pagar, não quero pagar e não faz sentido eu pagar 100 mil. Eu vou ter que tirar 100 mil da minha renda, depositar, deixar isso parado numa conta judicial, fazer esse depósito prévio, para eu entrar no judiciário e chegar lá na frente, pagar advogado, e depois perder isso, entendeu? Não faz sentido. Você limita o acesso ao judiciário. Nesse caso é inconstitucional. Mas isso já existiu no nosso sistema. Então, não estou dando exemplo da Receita Federal, mas estou falando, eu acho que o caso é receitas estaduais. Porque a gente tem esses litígios tanto no nível municipal, PTU, ISS, quanto no nível estadual, IPVA, tá vendo? IPVA do carro. Não tem nada a ver aquilo ali. Você vai discutir, você teria que depositar o valor que está sendo discutido daquele imposto, dentro de uma conta judicial, para começar o litígio. Então, o STF considerou inconstitucional. Ou seja, o trecho é esse. É inconstitucional a exigência de depósito desse valor, depósito prévio, como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade, ou seja, o cara te exigir o crédito tributário. Outro ponto importante relacionado à garantia de acesso ao Poder Judiciário é que é sobre o duplo grau de jurisdição. Elucidando o conceito, explica-se que o duplo grau de jurisdição é um reexame da matéria decidida em juízo, ou seja, trata-se de uma nova apreciação jurisdicional, reexame por órgão diverso de hierarquia superior àquele que decidiu em primeira instância. Segundo o STF, o duplo grau de jurisdição não consubstancia princípio nem garantia constitucional, uma vez que são várias previsões na própria lei fundamental do julgamento em instância única, ordinária. Em outras palavras, a Constituição Federal de 88 não estabelece a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Essa frase é cobrada muito. Como é que é cobrada? No Brasil, existe a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição? Não. O que é o duplo grau de jurisdição? Eu entrei com uma ação e eu tenho o direito de recorrer para alguém. Não existe isso no nosso direito constitucional. Por quê? Porque existem ações que são de única, exclusiva instância. Se você entra com uma ação no STF, o STF decide contra quem você vai entrar um recurso. Então não existe isso. Então não existe duplo grau. Se eu entro com uma ação, eventualmente no STJ, perco a ação, e dentro desse julgamento do STJ, não tem nada que eu possa levar para o STF. Não, mas eu tenho que recorrer? Não existe essa regra. Uma outra coisa para vocês entenderem isso seria o seguinte: as ações que chegam ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, ao STF, Supremo Tribunal Federal, elas são o que a gente chama instâncias extraordinárias. Não é todo o processo que vai chegar lá. De novo, o correto é você entrar numa justiça, pode ser trabalhista de primeiro grau, pode ser justiça comum, pode ser militar.
a perda, né, nessa primeira instância pode levar para a segunda instância. A instância extraordinária, que seria STJ e STF, elas são extraordinárias. Quando elas vão para lá, para o STJ, quando você tem uma divergência sobre o entendimento ou discussão de uma lei federal. Para o Supremo Tribunal Federal é quando você tem uma discussão ali de um artigo da Constituição, você pode recorrer para lá. Mas se você entrou, por exemplo, na Justiça Comum, discutindo eventualmente alguma coisa estadual ali, perdeu, recorreu para o Tribunal de Justiça, perdeu, não tem envolvendo nada de lei federal ali, então você não vai poder recorrer para o STJ, porque o STJ ele pacifica o entendimento de leis federais. Ele é o Tribunal Nacional, ou seja, os recursos dos tribunais de justiça, dos TRFs, vêm para ele. Então, divergência de entendimento de um outro tribunal desse diferente, de uma lei federal, aí sim, vai para ele. E o Supremo Tribunal Federal é divergência em relação ao desrespeito a algum artigo da Constituição Federal. Se não tem nada disso, então acabou ali. E se a ação, você entrou já direto no Tribunal de Justiça, e não tem nada disso, também não vai ter como recorrer. Então, por isso que ele não existe, senão toda vez que você entrasse num tribunal, teria que ter um outro tribunal acima para você recorrer. Mas existem casos que não existe a matéria para você recorrer, que é o caso, né, de você estar já numa segunda instância. Não tem como você recorrer para o STJ, porque não tem nada de lei federal ou de divergência entre tribunais, ou não tem nada de constitucional para você recorrer para o Supremo. E mais que isso, se você entrar direto com uma ação no Supremo, vai recorrer para quem? Então, no Brasil, é isso que vocês têm que memorizar. No Brasil, não existe a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. É de se ressaltar, todavia, que o duplo grau de jurisdição é princípio previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado de direitos humanos com hierarquia supralegal, regularmente internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, parece-nos que a interpretação mais adequada é a de que, embora o duplo grau de jurisdição exista no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da incorporação do direito doméstico da Convenção Americana dos Direitos Humanos, não se trata de um princípio absoluto, eis que a Constituição estabelece várias exceções a ele. Nesse sentido, não cabe recurso de decisão do Senado que julga o presidente da República por crime de responsabilidade, ou, ainda, é irrecorrível a decisão do STF que julga o presidente e os parlamentares nas infrações comuns. Por quê? Porque você vai recorrer para quem? Se o próprio STF julgou, ou se o próprio Senado julgou, vai recorrer acima do Senado, vai julgar quem vai julgar. Então é isso. Deixa eu ver aqui se esse aqui é muito grande. Esse aqui é muito grande. A gente praticamente viu só inciso hoje, mas esse inciso vocês viram que é cheio de detalhes. Tem alguns incisos que tem isso, né? São muitos detalhes, muito importantes. Agora já vai para os exercícios desse inciso. Deixa eu abrir aqui o TEC concursos. E já passou da nossa meia hora hoje de incisos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Coloquei. Estão vendo, não, né? Ainda não. Peraí. Não aparece. E agora? Agora sim, para mim sim. Peraí, agora vamos procurar questões aqui. Vamos lá. O que está aqui é... Vamos lá. Peraí. Acho que eu já encontrei uma aqui. Vamos lá, é questão 125. Vamos ver o gabarito aqui. 120. Lá em cima, Opa. professor. Não, lá em Vai cima. direto. Foi mal. Toda vez eu me esqueço. Vamos lá, 125. Vamos lá, 125. O direito de petição possui conteúdo jurídico. Deixa eu anotar aqui. Peraí, aula.
O direito de petição possui conteúdo jurisdicional e se relaciona intimamente com o princípio de acesso à justiça. Lembra que a gente viu lá que na reclamação constitucional, quando você já tem uma petição, você não pode peticionar novamente, porque você já tem uma petição lá no Poder Executivo, então tem que esperar lá para você peticionar aqui, para recorrer, para reclamar aqui. E o direito de petição, quando ele fala, ele está falando do quê? Do Poder Executivo. Direito de petição e certidão, ou seja, não é uma petição, se peticiona no Poder Executivo, no Poder Legislativo, é petição. E quando a gente lê, a gente que é advogado e o Luiz também, assim, o cara fala petição. Petição você atrela logo a advogado, né? Ah, não, o direito de petição constitucional, inclusive, é igual ao direito de certidão, né? Independentemente de taxa. Então, petição não é necessariamente justiça. Entendeu aí o erro? Quer dizer o seguinte, o direito de petição possui conteúdo jurisdicional e se relaciona intimamente com o princípio de acesso à justiça? Não, né? Entendeu a questão? O direito de petição é um direito de peticionar órgãos públicos. Então, a petição não é necessariamente só na justiça, é também nos órgãos públicos. Então, está errado. Deixa eu marcar aqui. Vamos ver aqui o comentário dele. O direito de petição não se relaciona necessariamente com conteúdo jurisdicional. Na verdade, para pedir judicialmente é necessária a capacidade postulatória. Esta, por sua vez, é a capacidade técnica formal de inscrição no AB, conferida pela lei aos advogados para praticar os atos processuais em juízo, sob pena de nulidade do processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar sua incapacidade postulatória, nomeando um representante judicial, que é o advogado. O direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso 34, que a gente estudou ontem, está principalmente ligado ao exercício da cidadania, que é uma forma de fiscalizar e limitar a atividade estatal, evitando ilegalidades e abuso de poder, além de permitir os cidadãos a defesa de seus direitos. São todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né? O direito de petição aos poderes públicos, não é só o judiciário, não é só a justiça. Próximo, vamos lá, ver se encontro aqui. Deixa eu botar aqui uma... Acho que é 148, vamos lá. Ver se é isso mesmo. Acho que dá para responder. 148. Às vezes é muito específico, não tem nada a ver. Vamos lá. Assegurado como alternativa o benefício da justiça, da gratuidade da justiça não viola a ausência de limites mínimos e máximo ao cálculo da taxa e custos judiciais. Foi o que a gente lê. Tem que ter um limite a taxa, né? Senão se viola a possibilidade da pessoa entrar no judiciário. Então, alguém está colocando aí. Assegurado como alternativa, o benefício da justiça gratuita não viola a ausência, né? Não viola a Constituição Federal a ausência de limites mínimos e máximos ao cálculo das taxa ou custos judiciais. Viola, né? É que nem tem até o do depósito prévio do débito tributário, exigibilidade do débito tributário. Tudo que você coloca ali sem limite ou a possibilidade de fazer alguma coisa antes de entrar no judiciário, você está violando a possibilidade da inafastabilidade de jurisdição. Entendeu essa? Então tá errado. Né? Então, mesmo tendo a justiça gratuita, e hoje nós temos a justiça gratuita, você... O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. A gente tentar... porque é Conselho Regional deve ser Nutrição. O que ele está dizendo aqui para a gente? A gente tentar fazer com que você entenda o que ele quer escrever, a forma que ele escreve. Está dizendo o seguinte. Nós temos a justiça gratuita, certo? Então, ele fala o seguinte. Como a gente tem a alternativa à justiça gratuita, nós não temos problemas em termos taxas judiciais sem limite. Porque a qualquer momento você pode dizer, eu não tenho como pagar isso, eu quero justiça gratuita. Mas a gente acabou de ler que no Brasil a gente tem a justiça gratuita.
tem a lei da justiça gratuita. E ainda assim, o judiciário entende que, mesmo assim, você não pode botar taxas sem limites. Porque vai ter alguém que não vai ter direito à justiça gratuita e não vai pedir, vai ser prejudicado. Entendeu o que ele quer dizer? Que ele fala que, como alternativa, como a gente tem a justiça gratuita, você colocar taxas judiciárias ou custas sem limites não viola a Constituição, porque você tem a justiça gratuita, você pode pedir. Entendeu? Só que a gente leu aqui e viu que tem justiça gratuita e mesmo assim o judiciário entende que você não pode botar isso sem limite, não. Tem que ter limite nas taxas. Senão você vai burlar a possibilidade de alguém acessar o judiciário. Vamos ver mais uma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa aqui dá. Essa aqui é boa. Esse aqui não é diretamente que a gente estudou, mas cai também. Conselho Regional também de Nutrição. Os juizados especiais cíveis representam um instituto que, em certa medida, buscam assegurar a facilidade, desculpa, não, assegurar e facilitar o acesso à justiça. Correto, né? Por quê? Porque no juizado especial, você não precisa de advogado, automaticamente você não precisa pedir justiça gratuita, porque lá já é gratuito, né? A não ser que você vá para o segundo grau, mas no primeiro grau é gratuito. O que mais? Então, você tem várias situações em que você tem acesso à justiça. Você não precisa peticionar, você pode ir lá e falar. Então, você chega lá, não sei se você sabe, você pode ir lá no juizado especial e dizer, olha, aconteceu isso, aquilo, outro. Aí você vai, lógico, vai entrar na fila e tal, vai esperar, e a pessoa vai transcrever isso aí para você. Então, assim, é um acesso total à justiça. Então, a justiça, o juizado especial tem essa questão. Logicamente, aí tem que fazer o contraponto. Quando você vai com um advogado, né? Quando você vai com uma petição formatada, assim, é a minha percepção, você vê que, né, vamos dizer assim, anda mais rápido o negócio, né? O juiz consegue entender melhor. Inclusive, lá quando você vai, tem até um requerimentozinho pronto, você já faz como se fosse um administrativo, né? Sim. Mas aí o ideal é que você já tenha isso tudo pronto, né? A pessoa lá vai te atender, vai te ouvir, vai tentar escrever, mas o ideal é que você leve o negócio pronto, né? Ou vá logo, peticione de casa, porque com advogado você já nem precisa levar nada, nem lá pessoalmente, o cara vai voltar no PJE. Mas o acesso, lembrando, perdeu a ação, vamos dizer, acionado e também perdeu. Se você quiser recorrer para a turma recursal, aí tem que ter advogado. Aí já sobe o nível. Então, de algum momento, você vai precisar no juizado especial de advogado. A não ser que você diga, não, perdi mesmo, vou pagar. Ou perdi, não vou recorrer. Eu acho que o juiz está certo. Se você precisar de um recurso, tanto como você, autor, perdeu e quer recorrer, ou você, como demandado, perdeu e quer recorrer, você vai precisar do advogado. Porque é o segundo grau que a turma recursal, você precisa do advogado. Então, essa aqui está certo. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa interessante. Não colocou nada. Só a lei dos juizados especiais, rapidamente aqui, ó. A lei 9.099. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, né? Isso daí é no juizado especial civil estadual, né? Tem o juizado especial civil federal. As causas aí, eu acho que é 60. Aí nele já é um pouco maior, porque o federal... as enumeradas no 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, a ação de despejo para uso próprio, as ações processuais sobre bens imóveis de valor não excedente ao valor fixado. Certo?
uma outra coisa aqui, só para vocês saberem, agora em alguns tribunais, aí quem está formado em direito, tem OAB, né? É muito legal agora, não sei se você sabe. Já existia, mas muitos tribunais ainda não tinham. É o chamado juiz leigo. Então, agora nos tribunais não, nos juizados especiais agora tem o juiz leigo. O que é o juiz leigo? Não é aquele cara que você vai lá e tem um conciliador, não. Aquele ali é o conciliador, mediador, arbitragem. Isso dali não tem vínculo nenhum, não. O juiz leigo é o cara, tem uma OAB, advogado, ele faz o concurso, é concurso. O conciliador, você se inscreve lá, né, no tribunal, entra no site do tribunal, se inscreve, quer virar conciliador. Para que as pessoas fazem essa loucura aí de conciliador, já que você nem recebe dinheiro? Conciliador, você não recebe dinheiro, não. O conciliador é o cara que, na verdade, fica lá resolvendo aquela primeira audiência ali. Para que serve o conciliador? Normalmente para ganhar prova de títulos, né, em concurso. Você trabalhar um ano como conciliador, no concurso você ganha 1.000 pontos de títulos. Em geral, as pessoas fazem isso por isso. Tem gente que quer aprender realmente, né? Mas conciliador não ganha dinheiro, você se inscreve lá, você é chamado de acordo com a sua inscrição ali. Ó, vem para cá, você vai passar um ano aqui sendo conciliador. Você só ouve as partes dali. Como? E o juiz de paz que tem lá nos direitos... Não, mas aí o juiz de paz é outra coisa. Aí é só para celebração de casamento, essas coisas, não? Mas é mais vinculado a outra coisa. O juiz de paz é para essas questões hoje no Brasil, entendeu? Aquele cara que vai lá designado e tal, para fazer um casamento, é um chamado juiz de paz. Tem outras funções. É porque eu queria explicar esse juiz leigo para vocês, que aqui no DF acho que não fizeram. Tem alguns estados que estão fazendo. O que é o juiz leigo? É um cara que faz o concurso, só que o concurso é temporário, né? Não é permanente. Você ganha salário, 10 mil, 15 mil, dependendo do estado, e você faz a sentença. Você julga igual um juiz. Mas como assim o cara tem jurisdição? Tem. Só que a diferença é que ele sentencia e a sentença dele só tem validade depois que o outro juiz homologa. O juiz daquele responsável por aquele juizado especial, pela vara de juizado especial. Então, se você está lá está aberto agora o Tribunal de Justiça do Ceará. Se você digitar lá no Google, sentença de juiz leigo, você vai ver várias. É igualzinho, uma sentença igual de juiz. Ok. Aí depois sempre vem a sentença do juiz, dizendo homologa a sentença do juiz leigo, tal, 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 tal. O juiz mesmo da vara ele faz 2 parágrafos. Homologa a sentença do juiz tal, e assina. Pronto, está valendo o que ele escreveu. Tanto o relatório quanto o dispositivo. Né? Normalmente o juizado especial não tem relatório, é só a fundamentação e dispositivo. Então, é bem interessante. Para quê? Para desacelerar mais ainda, né? Porque o juiz não tem tempo de ficar muitas demandas na juizado especial, tudo chega lá. Então, o juiz leigo vem para desafogar mais ainda. O juiz só vai homologar. Escrever um parágrafo, simplesmente o juiz mesmo da vara fala, homologa a sentença do juiz leigo de número tal, 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 para que tenha todos os seus efeitos, como minha força lá. Tem um termo lá que ele usa lá, dependendo do tribunal. Ele não escreve mais nada, é só isso. E é o juiz, que é o juiz leigo, que julgou o seu caso, na verdade. Muito interessante isso. Eu achei isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, esse aqui não é. Esse aqui. Acho que essa dá. 182. Deixa eu ver aqui. Ela bem legal. 182. Vamos lá. Mais uma. Deixa eu anotar aqui. 182. O princípio da indeclinabilidade de jurisdição é reflexo importante do princípio do livre acesso à justiça. Que é indeclinabilidade? De repente vai ver Conselho Regional de EF, Enfermagem e Educação Física, 8. O que é indeclinabilidade? A pessoa que não, é aquilo que você não pode ser declinado. Né? Ou seja, não pode ser afastado. Ele usou uma outra palavra para tentar enganar a gente. Então, ou seja, um princípio da inafastabilidade, ou seja, indeclinabilidade. Reflexo importante do princípio do livre acesso à justiça, correto, né? Ou seja, o princípio da inafastabilidade de jurisdição é de você ter livre acesso à justiça.
Então, são dois princípios. Um é, na verdade, garantia, né? Indeclinabilidade é uma garantia de inafastabilidade de jurisdição. Mas qual o princípio que está por trás disso? É um princípio de livre acesso à justiça. E o princípio de livre acesso à justiça ele tem sido buscado, como a gente está vendo aqui, juizado especial, juiz leigo, não sei como é que eles vão criar mais, que toda vez que você facilita, isso é um paradoxo da justiça, né? É estudado, não sei se eu já falei isso, é estudado em vários ramos do direito, é o paradoxo da justiça. Quanto mais você facilita o acesso à justiça, em vez de você trazer, às vezes, celeridade, você, na verdade, traz mais demanda e acaba ficando um pouco mais demorado de novo. Meio paradoxo, né? Então, eu digo, em vez de eu dizer assim, eu vou criar essa nova ferramenta aqui jurídica, nova ferramenta aqui, né, novo instrumento, sei lá, judicial, para que seja mais livre o acesso à justiça. E automaticamente eu acho que vai ser mais rápido para resolver, vou resolver mais rápido. Mas aí tem um paradoxo. Toda vez que você cria, aí você traz mais gente que não viria, que não estava vindo, e aí causa um novo processo. Paradoxo da justiça, que a gente chama. Então tá certo. Opa, marquei errado aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais um aqui. Não, acabou. Esse aqui já resolveu, 125. Né? Deixa eu ver se as outras que eu tenho aqui. Acho que. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É 235, a última aqui. 235. Para a gente finalizar hoje. Vamos lá. A previsão constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito reporta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, ou que a gente viu que ele gosta de usar aqui da indeclinabilidade de jurisdição. Sendo correto afirmar que somente o Poder Judiciário poderá decidir definitivamente com força de coisa julgada? Conselho Federal do quê? CI. COFES é o quê? Agora nem eu sei. CI é o quê? Sim, certo ou errado? Enquanto vocês pensam, vou ver se esse COFES aí. COFES, eu fiquei em dúvida. O que é o COFES? Corretores de imóveis. Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Certo, né? A previsão constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão nesse direito reporta o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Correto. Sendo correto afirmar que somente o Judiciário poderá decidir definitivamente com força de coisa julgada. Só o Judiciário que decide coisa julgada no Brasil. Aí é o princípio de jurisdição única que a gente estudou. Tem alguma coisa a ver com juros de séries, professor? Como? Que no caso, né, juros de séries, né, que tem um termo usado, que é só o Poder Judiciário que diz o direito, né? Sim. Quem tem o direito. Era isso. Eu pensei em certo, mas não quis falar dessa vez. Bem. Deixa eu ver aqui se encontro mais um aqui. Não. Tem mais um aqui, 150. Vamos responder 150. Achei que ela dá para responder aqui. Ela está falando de uma coisa aqui, mas acho que dá para entender. Vamos lá. 150. Tá aqui, 150. A inafastabilidade jurisdicional assegura o cidadão mais que o acesso, o direito, preenchido os requisitos processuais, a uma resposta do Estado juiz a respeito de sua pretensão e dos fundamentos que embasam. Quem está falando aqui? Quando eu digo que tem inafastabilidade de jurisdição, ou seja, inafastabilidade de eu ir ao judiciário, é mais do que eu ir ao judiciário. O que eu estou querendo com esse direito? Né? Preenchido, logicamente, os requisitos processuais. Há uma resposta também do juiz a respeito de uma pretensão, ou seja, daquilo que eu pedi, e dos fundamentos que embasam. Correto, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: mais do que a Constituição dizer que eu tenho esse direito de ir ao judiciário, eu tenho também o direito de ter essa resposta ao judiciário. E aí,
o que tem hoje no nosso Código de Processo Civil? Deixa eu tentar lembrar o termo que a gente usa. A premência, esqueci agora a palavra correta. A possibilidade, não, premência, esqueci o nome da palavra, depois eu lembro e falo para vocês. É que em todo o processo judicial você tem que dar a... Como é que fala? Me esqueci agora o tempo, queria usar a palavra correta. Prioridade, como se fosse a prioridade para a resolução de mérito. O que significa resolução de mérito? É a resposta. Por quê? Porque o judiciário, durante muito tempo, por causa da demanda, sabe o que ocorreu no judiciário? O cara ficava olhando assim, sabe, aqueles jogos de 7 erros, ele ficava buscando um erro seu para negar a sua ação, para negar o seu recurso. Sabe? Você pulou um dia aqui, você não pagou as custas. Tipo, o Poder Judiciário meio que indeferia os recursos, indeferia as petições. Né? Então, primazia da resolução de mérito, o nome da palavra. Por causa disso aqui do direito. Porque passou-se a entender que na afastabilidade do Poder Judiciário não é só eu entrar, eu tenho uma resposta. Então, o que vinha ocorrendo até 2016, antes do novo Código de Processo Civil, você não tinha primazia de mérito nas decisões, primazia da resolução do mérito das decisões. Os juízes estavam mais apegados às formalidades. Essa petição não está no modelo correto, está errado. Então, assim, na afastabilidade, com esse nova releitura, você não pagou as custas corretas. Na verdade, não era 300, era R$500, indeferido. Não. Você pode complementar as custas. Você entrou aqui com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas, na verdade, isso aqui é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Vou aceitar como se fosse. Então, você passou a ter uma outra forma de julgar, entendeu? Então, se você vê em que eu poderia negar aquele direito por base numa formalidade, mas, na realidade, eu já vi que a pessoa tem o direito, eu esqueço essa formalidade e decido logo o mérito. A pessoa vai ter uma resposta dela. E ela não vai precisar entrar de novo com aquilo na justiça. Então, você desafoga, de certa forma, tentando ter essa visão da primazia da resolução do mérito. Entendeu como é que era antes? Então, o cara vira uma formalidade, ele já declinava ali, não, está errado isso aqui. Então, na realidade, você vendo o processo, diz, cara, assim, eu já posso decidir. Esse cara tem direito a isso aí. Isso aqui é uma mera formalidade. Então, escrevo lá que desconsidera essa formalidade aqui processual ou manda ele sanar essa formalidade e decide o mérito. Porque na hora que eu decidi o mérito, acabou, ele não vai voltar de novo. E essa forma que a gente pensava, que esse aqui ele bota assim, ele bota ali, não é só ter o acesso, o cidadão ter acesso, é o cidadão ter uma resposta do Estado, do juiz, do Poder Judiciário, a respeito da sua pretensão e dos fundamentos. Ou seja, se tem ou não tem direito. Porque você ficar só naquela mera formalidade, acabou o prazo, não sei o quê, entendeu? Não recolheu as custas, não fez o preparo, vários detalhezinhos jurídicos que, na verdade, a pessoa, você ia e depois voltava de novo com aquela ação, entendeu? Então, era outro paradoxo da justiça. Então, correto. Então, é isso. Resolvemos 6 questões só de não afastabilidade. Então, segunda-feira a gente retoma aí, pessoal. Fazer uma maração rápida aqui.